Ó, assina o contrato aí, ó. Se for rebaixado, você vai ter um corte de metade do seu salário para jogar a segunda divisão. Se o cara saia, né? Acreditam que é muito mais viável, de fato, que seja acertado algo agora para o meio do ano. Ele está lesionado. Me passaram essa informação que ele estava jogando com infiltração. Saiu a informação que pode decidir a vinda do Paquetá. Segundo o Mauro César, existe uma cláusula no contrato. Se o West Ham for rebaixado, o salário do Paquetá cai automaticamente em 50%. Isso é péssimo para ele lá, mas perfeito para o Flamengo. Ninguém quer jogar a segunda divisão ganhando metade. A janela do Brasil vai até março, então o Mengão pode esperar o West Ham se afundar mais na tabela. Vamos ver a notícia. Eu falei para vocês, né, que a gente ia falar aqui sobre essa questão que o Mauro falou sobre o orçamento dos times que caem para a Série B, para a Championship na Premier League, o quanto impacta na vida dos clubes. Quem também está ali na zona do rebaixamento, ainda não está numa situação desesperadora, mas quase, é o West Ham. Está um pouquinho mais acima do time do Arias, mas está bastante encalacrado ali, que é onde joga o Paquetá, que está sendo pretendido pelo Flamengo. Põe na tela aí o que o Mauro postou no blog dele agora. Alvo do Fla, Paquetá terá corte de 50% do salário se o West Ham for rebaixado. O que me parece uma notícia ruim para ele, claro, se ele continuar lá, mas positiva para o Flamengo. Afinal, o Flamengo vai oferecer um salário maior para ele, ele vai voltar para o Brasil, vai jogar num time que vai ser campeão e por aí. Mauro. Essa informação foi trazida ontem pelo setorista do West Ham no The Athletic, o Roshane Thomas, né? E aí eu conversei com algumas pessoas para saber se isso é... Ele escreve no texto dele que todos os jogadores têm essa cláusula. Eu falei, vamos checar se o Paquetá também tem essa cláusula. De repente não tem. Tem. O Paquetá tem a cláusula. Todos eles têm. É padrão. Contratou o Tirone para ser o centroavante do West Ham. Ó, assina o contrato aí, ó. Se for rebaixado, você vai ter um corte de metade do seu salário para jogar a segunda divisão. Não sei, o cara saia, né? Porque tem essa situação também de jogadores que você acaba tendo que liberar para você se adequar à sua realidade. Até para fazer dinheiro, né? Vender alguns caras para você fazer um caixa, ceder, emprestar e tal, para fazer a coisa andar, porque é um campeonato de um nível técnico mais baixo. O West Ham caiu 2 vezes nesse século e nenhuma das duas subiu direto. Teve que jogar aquele play-off e jogar aquele jogo em Wembley. É engraçado isso, né? Porque quando ele cai, ele é um time grande na segunda divisão, né? Mas ele sofreu para subir. Subiu ambas as vezes, mas com dificuldades. Então tem esse detalhe. As pessoas que estão participando da negociação, tal, o staff do jogador, acreditam que é muito mais viável, de fato, que seja acertado algo agora para o meio do ano. Ele está lesionado, me passaram essa informação ontem, que ele estava jogando com infiltração. E tem uma sequência pesada de jogos aí, que eu até coloquei no blog, não sei se a gente consegue mostrar, mas tem uma sequência pesada de jogos que vai até o final. A janela inglesa fecha 2 de fevereiro, a brasileira 3 de março. Então, até 2 de fevereiro, os ingleses podem contratar, mas eles podem vender até 3 de março para o time brasileiro. Então, o Flamengo teria até 3 de março para trazer o jogador. Até lá, dependendo do desempenho do West Ham, do Nottingham Forest, que é o time que está logo acima, e do Leeds United, que vem logo depois do Nottingham Forest, se esses times pontuarem razoavelmente e o West Ham tomar muitas pancadas, essa distância que é de 7 pontos hoje, dele para o primeiro, para o último entre os que estão fora do rebaixamento, que é o Forest, se ela aumentar muito, isso pode evidentemente colocar o time numa situação, já deu, a gente vai cair, não tem jeito, né? E pode até ficar menos complicada a negociação. Então, para o torcedor do Flamengo que quer o Paquetá, o conselho é seque fervorosamente o West Ham United, a partir de sábado contra o Tottenham. Eles jogam contra o Tottenham fora de casa, depois recebe o Sunderland, que veio da segunda divisão, mas faz ótima campanha, depois visitam o Chelsea. Antes de continuarmos, dá aquela moral para o QG do Flamengo. Se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e ativa o sininho. E fundamental, já deixa o like no vídeo. Isso colabora demais com o canal e faz o YouTube entregar nosso conteúdo para mais rubro-negros. Estamos aqui todo dia para trazer o melhor conteúdo para você. A última partida é contra o Liverpool fora de casa. Tem um jogo com o Burnley. Tem a lista aqui. O Burnley que é o time que vem logo abaixo, ou seja, é um confronto direto. Chelsea tem o Burnley, fora de casa. São vários jogos chatos que o West Ham tem. Assim, se continuar nessa pegada atual, vai perder muito ponto, vai pontuar pouco. Se os outros pontuarem muito, a diferença que é de 7 pode ir para 12, 13, 15, sei lá quantos. E aí pode chegar no dia, 28 de fevereiro, perdendo para o Liverpool eventualmente. Os caras falaram, já deu, a gente vai começar a pensar na outra temporada. Tem outro jogador lá interessante, que é o Tati Castellanos, o argentino, que estava na Lazio, que o Flamengo tentou na janela passada, nessa nem fez proposta, porque o jogador já tinha deixado claro que não queria voltar para a América do Sul, e tinha interesse do West Ham e tal, que pode ficar nessa situação também. Um atacante que o Flamengo queria contratar, que no meio do ano vai jogar a segunda divisão,
6 meses de clube, ou vai ser emprestado ou vendido. Então, vão surgir oportunidades interessantes nesses times que poderão ou deverão ser rebaixados lá na Inglaterra. Mas o Paquetá, se for bem sucedida a tentativa do Flamengo, é muito mais factível imaginar no meio do ano. O que eles acreditam? A gente pode acertar alguma coisa agora para o meio do ano. Ele vai ter que fazer alguma coisa pelo clube. E está certo também, né, gente? Ele tem um contrato com o clube. Então o clube, cara, ajuda a gente a tentar sair da segunda divisão, a gente tentar escapar. Depois é outra história, a gente pode negociar e tal. Então eu imagino que se o Flamengo for bem sucedido nessa negociação, pode ser até que mude, mas a tendência, pelo menos hoje, é um acerto agora durante essas próximas semanas, dias, enfim, mas para ele terminar o compromisso dele com o clube até o final da temporada, e no meio do ano ele deve ir para a Copa do Mundo, ele se apresentaria à seleção brasileira, depois da Copa ele joga no Flamengo. Mas é uma negociação bem difícil porque o time precisa do cara, o cara é titular do time, pô. Entendeu? Como é que você abre o jogo? E como é que você contrata alguém nessa situação? Ó, vem jogar aqui, vocês estão com o pé na segunda divisão, pô. Ainda querem cortar 50% do meu salário. Mas aí entra naquilo que eu falei. Exatamente, o Casão falou. O Paquetá passou pelaquela acusação de interferência, aposta de cartão amarelo, lá. O time ficou com o cara. Isso. O time apoiou o cara. Exatamente. O cara continuou jogando lá. Ele não era convocado aqui para a seleção brasileira por questões de decisão da própria CBF, mas lá ele continuou jogando. O time não jogou ele para o canto, né? Se ele vier para o Flamengo no meio do ano, como o Mauro falou, é uma escolha dele. Vai diminuir o salário 50%, não está a fim de jogar a Série B, o Flamengo um puta time, beleza, é uma escolha. Mas largar o time dele agora e vir para o Flamengo é muito ruim para a imagem dele. Vai ser muito ruim não é só para ele, porque interfere em todos os brasileiros. Porque lá, os caras ficam... Quando eu fui para a Itália, nos anos 80, o papo que tinha lá era o seguinte, puta, contratou jogador brasileiro, é difícil, os caras ficam com saudade, jogar um ano aqui quer voltar, joga um ano quer ir embora. Tinha direto saudade isso. do feijão. Era direto esse papo, era direto. Eles contratavam uruguaio, eles contratavam estrangeiro, o brasileiro chegava de 1, de 2 por ano, por causa desse papo. E aí, um comportamento, vamos supor, agora, sair de lá agora e deixar o time que está caindo na mão, porra, vai ficar ruim para a imagem do Paquetá, e os outros times vão assim, tá vendo? Se vai contratar brasileiro é um problema. A gente nem sabe. Sul-americano, na realidade. A gente não sabe se o cara vai cumprir o contrato, se na primeira dificuldade vai querer ir embora. Então, tem que se pensar bem. Eu acho que o Mauro está certo nesse pensamento do raciocínio dele, porque o time eu acho que não vai querer liberar o cara agora. Pô, paga pra cacete, me ajuda a gente a sair daqui. Aí os caras podem até fazer um acordo, ó. Se a gente cair, não vai ter problema, a gente negocia, mas fica aí pra tentar ajudar. Como disse o Mauro. Né? Mas tem um ponto, cai o orçamento, tem a questão do Paquetá, do salário, mas o ponto para mim que chama atenção, até na comparação com a área, a diferença é o Paquetá, ele sai do West Ham no meio do ano, caso isso aconteça mesmo, com um belo mercado. O Tottenham está de olho nele, o City estava de olho nele até outro dia, diferente do Arias no caso. Então acho que mais do que tudo isso, tem, lógico, a vontade do jogador e tal, mas o dono, eu até estava ouvindo a história, né? O dono do West Ham é um torcedor fanático. Um Pedrinho BH do West Ham. Um Pedrinho BH, é até curiosa a história, ele tem... vem o dinheiro da indústria pornográfica e tal, enfim... É um figurão lá do torcedor do West Ham e que não quer que o Paquetá saia de jeito nenhum, ok. E além disso ele tem essas propostas altas, então pode ser que nessa questão o Flamengo tenha concorrência, né? Tenha que falar, pô, tá bom, vou igualar a proposta do Tottenham, não sei. Enfim, tem esse pontinho também para olhar como vai ser no final da temporada, mas eu concordo com o Mauro, com o Casão, eu acho que meio do ano, e até sob o ponto de vista do Flamengo, não é uma necessidade assim, nossa, o Flamengo precisa muito do meio de campo para este começo do ano. Dá para segurar até o meio do ano e aí pega o Paquetá, como pegou o Jorginho no ano passado, no meio do ano, que é um baita reforço se o Paquetá realmente for contratado. Enfim, as histórias, né, que a gente está falando do Arias agora, são meio parecidas. O Mauro também falou, talvez pro Palmeiras, não sei se vai contratar o jogador, mas talvez no meio do ano a coisa fique diferente. O time vai cair, o salário do cara, sei lá, pode cair também. O orçamento do time, talvez o time não queira ficar com o cara. Ofereceu 20 pro Fulham no Andreas. O Fulham disse não. 6 meses depois pagou 10. Exato. Exatamente. É que às vezes muda até o patamar do jogador, né? O caso do Andreas, ele era titular. Quando vai começar outra temporada, ele não é mais titular. E aí o que acontece? Ele perde valor para o próprio Fulham. O Palmeiras conseguiu comprar pela metade do preço. O Arias pode terminar a temporada em alta, pode terminar em baixa, pode terminar no banco.
Entendeu? Então, assim, tem essa possibilidade também. Melhorar não tem muito como melhorar, porque ele joga todas, né? Ele é titular na maioria dos jogos. Mas ele pode perder posição. O Paquetá é a mesma coisa. Quer dizer, o jogador pode perder valor também, dependendo do que acontecer. Especialmente num time que está numa draga dessas, né? Os dois estão numa situação muito difícil, né? Esses valores colocados hoje, que são, a pedida inicial do West Ham seria de 60 milhões de euros. O Flamengo ia gastar até 40, é isso? Essa é o teto do Flamengo é 40. O West Ham, ele quer mais ou menos o que ele pagou, né? Ele tá querendo mais pegar aquela história, né? o que ele pagou. Hoje é 60, talvez no meio do ano. Mas aí é aquela rebaixar. pedida de quem não quer vender também, né? Sim. Não quer vender o jogador. O West Ham não tem nenhum interesse. Esse movimento só acontece por causa do Paquetá. O Flamengo não iria procurar o West Ham se o Paquetá não falasse, eu quero voltar para aí. Está muito claro. Quer dizer, o movimento ele começa com o jogador. E para eu saber quem são os verdadeiros rubro-negros que ficaram comigo até o final, lanço o desafio. Comenta aqui embaixo, Mengão. Quero ver quem tá fechado com o canal. Já deixa o like, se inscreve para não perder nada. E até a próxima. Fui!